Burevestnik, Sarmat, Kinzil, Poseidon, Avangard, Peresvet, Aryashnik. No papel, são as superarmas da Rússia. São apresentadas como armas de nova geração, exceto o Aryashnik, capazes de transportar e entregar ogivas nucleares estratégicas de formas que a OTAN hoje não consegue combater. Essas armas visam intimidar o Ocidente e dissuadir maior envolvimento na Ucrânia ou confronto com a Rússia. Porém, poucas evidências e a ausência de provas sobre suas capacidades fizeram alguns especialistas ocidentais duvidarem de sua eficácia e até de sua existência. Essas armas seriam apenas um blefe do presidente russo Vladimir Putin, uma ameaça a ser ignorada sem preocupação, ou isso é uma perigosa arrogância? Vamos analisar as evidências para descobrir. Certamente, blefar sobre superarmas como forma de afastar uma possível agressão da OTAN era procedimento padrão para a União Soviética, especialmente nas décadas de 1950 e 1960. Em um exemplo famoso, os soviéticos exibiram mísseis realmente enormes durante um grande desfile militar na Praça Vermelha em 1965, com comentaristas do rádio soviético alertando de forma ameaçadora que não há limites para o que esses mísseis podem fazer. A apresentação dessas armas assustadoras virou manchete mundial e causou forte consternação no Ocidente. Poucos sabiam que naquele dia só havia réplicas, não armas de verdade. Segundo as memórias do ex-presidente da KGB, Vladimir Semishozny, os mísseis eram apenas falsos, como uma vila de Potemkin, sem qualquer capacidade de voo. Os modelos puxados pelos tratores não eram mísseis, mas réplicas. Ele também confessou que esse tipo de engano era uma ocorrência regular, uma das principais maneiras que os soviéticos usavam para manter os Estados Unidos da América, em particular, na dúvida sobre as verdadeiras capacidades da Rússia, e assim, menos propensos a atacar. Será que o mesmo vale para as supostas superarmas da Rússia atualmente? Há relatos confirmados de fontes ocidentais de que algumas dessas armas foram usadas em combate na Ucrânia ou testadas publicamente. Então, não são totalmente falsas. Com outras, basicamente só temos as declarações de Putin e de outros altos oficiais militares russos para nos basearmos. O Burevestnik, ou SSC-X-9 Skyfall, é um míssil de cruzeiro nuclear com ogiva e alcance supostamente ilimitado. Projetado para escapar de defesas antimísseis, ele voa em baixa altitude e utiliza um reator nuclear compacto e inovador para propulsão. Moscou diz que ele é invisível ao radar por voar rente ao solo e ter arco balístico imprevisível, dificultando muito sua interceptação. Em outubro de 2025, Putin anunciou novos testes concluídos, verificados por monitores noruegueses, e chamou o sistema de armas de único no mundo. O míssil já era relatado com alcance acima de 10 mil quilômetros e capacidade de ogiva nuclear, com estimativas sugerindo velocidade de cruzeiro entre Mach 8 e 9. No teste mais recente, o míssil teria percorrido mais de 14 mil quilômetros em um voo de 15 horas. Se esses relatos forem verdadeiros e o mini-reator nuclear, que supostamente alimenta o míssil funcionar como afirmam, o míssil é um sistema que, por enquanto, o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, não consegue igualar. Ainda assim, o Ocidente, líder em tecnologia militar avançada por uma margem considerável, não desenvolveu um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear semelhante. Desenvolve mísseis de cruzeiro hipersônicos de longo alcance e convencionais, como o míssil ar-solo guiado, 183, a Air-Launched Rapid Response Weapon e o míssil de cruzeiro de ataque hipersônico, míssil de cruzeiro de ataque hipersônico, que são projetados para alcance estendido e maior capacidade de sobrevivência, como o Burevestnik. Esses não usam energia nuclear, então nenhum sistema ocidental iguala suas capacidades alegadas. O Kinzhal, ou KH-47M2 Dagger, é um míssil balístico lançado do ar, que atinge Mach 10 e faz manobras evasivas durante o voo. Lançado de caças Mikoyan Gurevich 31K modificados, seu alcance chega supostamente a 2 mil quilômetros. O míssil pode transportar tanto ogivas convencionais quanto nucleares, e não há muita dúvida de que variantes armadas convencionalmente foram usadas de forma bastante extensa na Ucrânia.
Os russos dizem que ele é hipersônico, mas especialistas questionam, afirmando que não tem todas as características de um míssil verdadeiramente hipersônico. Os russos também afirmam que é quase impossível derrubá-lo, uma afirmação que a Ucrânia refuta veementemente. Desde 2023, a Ucrânia afirma regularmente ter abatido mísseis Kinzhal, com pelo menos 15 relatos até o fim do ano. No entanto, além dos destroços de um míssil abatido, que não foi 100% confirmado como sendo destroços de um Kinzhal, não parece haver muitas evidências concretas para apoiar essas afirmações. Em novembro de 2025, a Vigia Noturna da Ucrânia afirmou que seu sistema lunar fez pelo menos 21 mísseis Kinzhal errarem o alvo e caírem inofensivos em campos, usando uma técnica chamada spoofing. A Ucrânia invade o sistema de orientação russo GLONASS, análogo ao sistema de posicionamento global, alterando as coordenadas que guiam o Kinzhal ao alvo. Assim, ele cai em um lugar seguro novamente. Fora algumas imagens de destroços supostamente de Kinzhals desviados que caíram sem causar danos, há poucas evidências concretas para confirmar essas alegações. A Ucrânia afirma ter abatido ao menos um míssil Zircon, com destroços que sugerem fortemente se tratar desse míssil, embora não conclusivos. Certamente, o Zircon não foi usado nem de longe com a mesma frequência que o Kinzhal, que por sua vez já foi utilizado de forma limitada, em comparação com o míssil de lançamento terrestre Iskander-M da Rússia e seus análogos Gerin-2 e Gerin-3 do iraniano Shahed-100 e 36. O Zircon, ou 3022, é um míssil de cruzeiro hipersônico lançado do mar, com motor scramjet, supostamente capaz de atingir Mach 9. Projetado para lançamento de navios e submarinos, é voltado a alvos navais inimigos e instalações costeiras. A Rússia teria usado zircões para atacar áreas interiores, como Sumy, no norte da Ucrânia. Tecnicamente, o míssil ar-solo guiado, um 83AR-DAW e o míssil de cruzeiro de ataque hipersônico são mísseis ocidentais com poder de fogo, implantação, método e função similares ao Kinzhal e ao Zircon. No entanto, como ambos esses sistemas dos Estados Unidos da América ainda estão em desenvolvimento e parecem estar longe da produção em série. Enquanto a Rússia já possui claramente os mísseis Kinzhal e Zircon em serviço ativo e produção, neste momento, nenhum desses mísseis possui um análogo funcional no Ocidente. As alegações da Ucrânia sobre sua habilidade em derrubá-los dependiam principalmente da confiança nas autoridades ucranianas e órgãos ocidentais anti-Rússia. A destruição massiva que esses mísseis causam quando não são abatidos é autoevidente. Pelo menos com essas três supostas superarmas, o Burevestnik, Kinzhal e Zircon, deixando de lado o ceticismo sobre suas capacidades reais, há pouca dúvida de que elas existem. Para as outras três, a prova de sua existência ainda está principalmente na forma de declarações de Putin e outros líderes russos. E o antigo diagrama técnico e um vídeo antigo. O RS-28 Sarmat, também conhecido como SSX-30, é um míssil balístico intercontinental pesado, movido a combustível líquido e capaz de transportar ogivas nucleares, projetado para substituir sistemas mais antigos como o UR-100 em UTTX-RS-26 Rubis. A Rússia afirma que ele é capaz de transportar múltiplos veículos de reentrada com alvos independentes, ou EMIRVs, e tem um alcance superior a 18 mil quilômetros e um peso de lançamento de mais de 208 toneladas métricas. O SARMAT foi desenvolvido para garantir a capacidade de retaliação da Rússia e é considerado um componente fundamental do seu arsenal estratégico. Putin anunciou em fevereiro de 2024 que os primeiros Sarmats produzidos em massa foram entregues às tropas e serão demonstrados nas áreas de implantação. Imagens de satélite e relatórios de defesa apontam um teste fracassado do SARMAT em setembro de 2024 no cosmódromo de Plesetsk, que destruiu um lançamento. Silo, com as autoridades russas notavelmente silenciosas sobre os resultados do teste. É provável que o Sarmat seja mais um dos temidos mísseis gigantes russos, blefe direto do manual soviético. No entanto, se não for mais um blefe, como as armas anteriores que discutimos até agora, o Ocidente não possui um concorrente direto. Em breve, o LGM-35, a Sentinel dos Estados Unidos da América, criado para substituir os antigos ICBMs Minuteman III, estará pronto para implantação. Como o Sarmat é feito para dissuasão nuclear de longo alcance e alta sobrevivência,
enfrentando defesas antimísseis, MIRVs e manobras avançadas. No entanto, até que isso aconteça, assumindo que o Sarmat realmente exista, ele também oferece à Rússia uma vantagem estratégica que o Ocidente atualmente não consegue igualar. Ao menos um teste fracassado mostra que o Sarmat está em desenvolvimento, embora ainda não esteja em serviço. Isso não se aplica ao veículo planador hipersônico Avangard. O sistema está em serviço de combate desde 2019, com um vídeo de teste divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia em 2020 e Putin confirmou seu status operacional no discurso de 2024. Nenhum teste físico recente foi confirmado independentemente. Os russos apresentaram o Avangard como uma arma estratégica capaz de vencer qualquer defesa antimísseis. Supostamente, trata-se de um veículo planador hipersônico equipado com uma ogiva nuclear ou convencional e transportado por ICBMs, como o Sarmat e o RS-26 Rubis. Ele pode atingir Mach 20 cerca de 6 milhas por segundo e fazer manobras bruscas e imprevisíveis, tornando-se altamente resistente à interceptação. Se o Avangard for realmente totalmente operacional e já estiver implantado, como Putin afirma, isso daria à Rússia uma vantagem estratégica que o Ocidente não consegue igualar. Mesmo assim, os Estados Unidos da América não ficam muito atrás. Tanto a arma de ataque convencional hipersônica, ou Hypersonic Conventional Strike Weapon, quanto a arma hipersônica avançada, ou Advanced Hypersonic Weapon, ambas parte dos esforços de pesquisa e desenvolvimento hipersônico do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América estão em estágio avançado de desenvolvimento. Quando estiverem prontas, elas terão capacidades iguais ou superiores às do Avangard. O mesmo não se aplica ao veículo subaquático não tripulado Extra Grande Orca, da Boeing, ou veículo subaquático não tripulado Extra Grande, a arma ocidental mais comparável ao Poseidon da Rússia. Poseidon, também chamado Status 6 ou Canyon. Se funcionar como prometido, é uma arma bastante revolucionária e assustadora. Supostamente, é um veículo subaquático não tripulado, movido a energia nuclear e armado com ogiva nuclear, projetado para viajar em altas velocidades de até 240 km por hora e profundidades de até 1.000 metros. A Rússia diz usar o mesmo mini-reator do Burevestnik, que é altamente furtivo e quase impossível de detectar. Ele pode transportar uma ogiva termonuclear de até 100 megatons, capaz de gerar uma onda de tsunami de até 500 metros de altura. A ideia é movê-lo secretamente até um porto ou estuário inimigo, deixá-lo estacionado por tempo indefinido e detoná-lo para criar um tsunami radioativo que torne vastas áreas inabitáveis. Assim, o Poseidon é destinado a ser uma arma de dissuasão de último recurso e deve ser implantado em submarinos especializados, como o Projeto 0985-2 Belgorod e o Projeto 0985, classe Rabares. Ouvimos histórias sobre isso há anos e já vimos diagramas técnicos e um vídeo de teste. Um Poseidon funcional ainda não foi visto em operação, embora a Rússia afirme que foi testado com sucesso em outubro de 2025 e será implantado em breve. Com a Boeing já tendo entregue o primeiro Orca em 2023, os Estados Unidos da América provavelmente estão bem à frente dos russos no desenvolvimento de sua superarma subaquática. No entanto, o Orca não é movido a energia nuclear, nem projetado para transportar ogivas nucleares, então ele realmente não pode ser visto como um análogo direto. Se Poseidon for real e não fictício, é mais uma ameaça estratégica que o Ocidente ainda não consegue igualar. Os Estados Unidos também estão logo atrás, ou talvez até à frente da Rússia, em relação ao sistema de laser russo Peresvet. E outros países, como a China, o Irã e vários membros da OTAN, também são conhecidos por estarem trabalhando em sistemas semelhantes. O Peresvet é supostamente um sistema de arma a laser de alta energia montado em caminhão e baseado em terra. Operacional desde 1º de dezembro de 2018 e já em serviço ativo de combate. Ele foi projetado para desativar ou destruir drones de baixa altitude, sensores eletroópticos e possivelmente pequenas aeronaves ou satélites. Vídeo do Ministério da Defesa russo de 2018 mostra a unidade militar operando 2 sistemas de laser Peresvet com veículos de comando e apoio.
O sistema de laser montado em torre é mostrado em movimento, mas não há vídeos, nem reais, nem gerados por computador, da arma de energia dirigida em operação para dar uma ideia de suas capacidades. A potência e os parâmetros exatos ainda são classificados, mas o conceito é similar aos sistemas de armas a laser dos Estados Unidos da América. Sistemas como o laser tático de alta energia, ou laser de elétrons livres, e o demonstrador móvel de laser de alta energia, ou High Energy Laser Mobile Demonstrator, estão em desenvolvimento, enquanto a Marinha dos Estados Unidos já implantou operacionalmente o laser de alta energia com deslumbrador óptico integrado e vigilância, ou sistema Helios, em seus destroyers da classe Arleigh. Das supostas superarmas russas, esta é a menos impressionante. Ela não representa uma ameaça nuclear, e os Estados Unidos parecem já ter igualado ou superado suas capacidades, ou estão muito próximos disso. Esses supostos sistemas de superarmas criam novas formas de ataques nucleares por terra, ar, mar e com plataforma a laser. O polêmico Aryashnik pode ganhar capacidade de ataque com ogivas convencionais, que queimam a temperaturas inacreditáveis a distâncias intermediárias, ou seja, em qualquer lugar da Europa, a velocidades hipersônicas, causando danos semelhantes aos de uma arma nuclear tática, mas sem radiação. Os anúncios de outubro de 2025 de Putin e do chefe do Estado-Maior Valery Gerasimov informaram que o Buraveznik e o Poseidon foram testados com sucesso e que o Aryashnik entrou em produção em série e estava sendo implantado. Incluindo Belarus, alguns observadores viram isso como ameaça direta de uso pela Rússia. Para outros, esses anúncios tinham como objetivo principal uma manobra política. Em reunião em Kyiv com autoridades ucranianas em novembro, o secretário do Exército dos Estados Unidos da América, Dan Driscoll, fez uma avaliação sombria aos colegas ucranianos. Tropas ucranianas enfrentavam uma situação crítica no campo de batalha e sofreriam uma derrota iminente contra as forças russas, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à NBC News. Driscoll também afirmou que os russos intensificavam ataques aéreos e poderiam lutar indefinidamente. A situação para a Ucrânia só iria piorar com o tempo, ele continuou. Portanto, era melhor negociar um acordo de paz agora do que acabar em uma posição ainda mais fraca no futuro. A delegação dos Estados Unidos da América informou aos ucranianos que a indústria de defesa americana não conseguiria manter o fornecimento de armas e defesas aéreas na velocidade necessária para proteger a infraestrutura e a população. Sem apoio militar dos Estados Unidos da América, seja por ajuda ou compra europeia, a situação da Ucrânia provavelmente pioraria rapidamente. Os ataques russos a instalações de energia e gás ucranianas deixaram a rede elétrica do país em frangalhos. Logo antes de começar o que promete ser uma situação muito fria e desagradável, apesar dos esforços para camuflar os problemas com histórias heróicas e cerimônias, está claro que as defesas ucranianas estão enfraquecendo. De Kupiansk, no norte, até Ruliapole, no sul, tropas russas chegaram à cidade-fortaleza de Sversk, impenetrável desde o fim de 2022, segundo o Kiev Independent e outros. Com o esforço de guerra russo na Ucrânia estagnado e o apoio internacional a Kiev mantido, especialistas afirmam que esses anúncios têm objetivo principalmente político. Jorge Barros, do Instituto para o Estudo da Guerra, disse ao jornal que a recente exibição desses sistemas de armas por Putin é um esforço de guerra cognitiva. Isso visa evocar medo para influenciar decisões dos países ocidentais sobre Rússia e Ucrânia e criar pressupostos que os russos possam explorar no futuro. De acordo com Barros e outros especialistas, o principal valor dessas armas está em pressionar o Ocidente a reconsiderar seu apoio à Ucrânia, provocando temores de escalada. A mensagem é que, se o Ocidente escalar na Ucrânia, haverá confronto nuclear com armas que vocês não conseguem enfrentar. De acordo com Barros, a capacidade de combate da Rússia é limitada. Ela não é capaz de vencer a guerra na Ucrânia, assumindo que a coalizão internacional que apoia a Ucrânia permaneça forte. Então, Putin depende de nós sairmos desse papel de apoio por causa das preocupações com riscos de escalada e medo nuclear. Considerando que o governo do presidente Donald Trump está claramente recuando do envolvimento intenso na Ucrânia, com a capacidade incerta da Europa de armar a Ucrânia e fornecer o necessário para manter o Estado ucraniano, é discutível quão forte ainda é esse apoio internacional.
Dito isso, nenhum dos especialistas consultados pelo Kiev Independent teme uma troca nuclear total na própria Ucrânia, já que o país não possui armas nucleares, sendo atualmente praticamente impossível ver como a Ucrânia representaria o tipo de ameaça à Rússia que acionaria sua doutrina nuclear. Há pouco incentivo para a Rússia usar armas nucleares estratégicas de pleno poder contra a Ucrânia, mas para alguns, como Ankit Panda Staten, pesquisador sênior no programa de política nuclear da Carnegie Endowment for International Peace, a ascensão dessas armas por Putin eleva o risco da Rússia usar armas nucleares táticas, menos potentes, porém letais. A principal preocupação é que as condições entre Ucrânia e Rússia, ou OTAN e Rússia, possam levar ao uso inicial de armas nucleares táticas. Panda disse ao Kiev Independent que um ataque nuclear tático iniciaria eventos que levariam à escalada para uma guerra nuclear estratégica. Mas Barros argumenta que, estrategicamente, essas superarmas não alteram a lógica da dissuasão nuclear, mesmo como ameaça. Desde a Guerra Fria, a doutrina da destruição mútua assegurada, ou destruição mútua assegurada, o medo de retaliação garantida continuou impedindo que grandes potências lançassem um primeiro ataque nuclear. Se a dissuasão falhar, teremos problemas muito maiores que qualquer ação russa na Ucrânia, disse Panda. Outros especialistas que falaram ao Kiev Independente também minimizam a ameaça dessas armas. Pavel Podvik, especialista em armas nucleares em Genebra e diretor do projeto de pesquisa das forças nucleares russas, afirma isso. O Buravesnik atua como um míssil de cruzeiro comum e pode ser abatido ou interceptado como qualquer outro míssil desse tipo. Se for supersônico e voar por 10 ou 15 horas há tempo para detectá-lo, disse ao Kiev Independent. Apesar de ser único, Podvik afirma que o valor militar desse sistema é baixo, o que pode explicar por que nenhum outro país tentou algo similar. Isso ocorre porque a utilidade militar de um sistema assim não é muito alta, ele disse. Dmitry Gorenberg, do Grupo Federal de Pesquisa do Centro de Análise Naval, também questionou as alegadas capacidades de furtividade do Poseidon. Está sujeito às mesmas limitações que outros sistemas subaquáticos. Não é silencioso nem invisível, ele disse, de acordo com o Kiev Independent. O que une os sistemas também os torna controversos. Eles são politizados, ambiciosos e militarmente questionáveis. Podvik e Gorenberg concordam com Barros que são, sobretudo, mensagens políticas, e que o principal valor dessas armas agora está em pressionar o Ocidente a reconsiderar seu apoio à Ucrânia, provocando temores de escalada. Eles estão corretos? Todas essas supostas superarmas são apenas uma encarnação moderna do blefe dos mísseis gigantes soviéticos? Uma tentativa desesperada de uma Rússia em declínio de manter um grande elemento de cautela na abordagem do Ocidente em relação a ela? Ou opiniões como essas são apenas uma tentativa de minimizar o perigo? Essas armas elevam as apostas na Ucrânia e no Ocidente de formas que o Ocidente, por ora, não consegue igualar. O tempo dirá. Seguiremos atentos às notícias sobre essas e outras possíveis novas armas russas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo.